Teve uma simulação do Corpo de Bombeiros hoje, demonstrando como retirar uma pessoa afogada de uma piscina e como salvá-la. Você sabe quais são essas orientações? Por exemplo, você sabe como identificar o grau de afogamento de uma pessoa no momento em que você chama o socorro e precisa citar isso para a equipe médica? Ou em um momento em que uma pessoa, por exemplo, está engasgada, e é muito comum isso acontecer, o que você faz? Vamos ver a reportagem. Em casos de afogamento, algumas atitudes podem poupar uma vida. Nesse caso, é somente uma simulação. O Corpo de Bombeiros reuniu a imprensa para dar um treinamento e passar as orientações necessárias de como reagir nesse tipo de acidente. Não é raro que as nossas equipes encontrem muitas vezes um afogado que foi retirado do meio líquido e até a chegada do socorro a vítima estava numa posição inadequada. E nós temos uma posição inadequada ditada pelo protocolo. E é uma situação muito simples, uma condição simples que uma pessoa mesmo com o mínimo de instrução consegue fazer. Os últimos dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático mostram que em um único ano aqui no Paraná, 1.359 pessoas se afogaram. Dessas, 76 perderam a vida. O tenente conta que é difícil encontrar uma pessoa que nunca sequer se afogou, porque até o fato de se engasgar é considerado tecnicamente como um afogamento. Para se ter uma ideia, apenas 70 ml de líquido é capaz de deixar uma vítima em estado grave. Por isso, o Corpo de Bombeiros segue uma classificação de gravidade, do grau 1 até o grau 6, que é o mais preocupante. Isto é, desde a tosse até uma parada cardíaca. Infelizmente, o grau de afogamento ele tem uma relação direta com o tempo de exposição ao meio líquido. Lembrando que o afogamento é a entrada de líquido nas nossas vias aéreas, então desde a boca, nariz até a chegada aos pulmões. Então aquele mito de que a gente via nos desenhos mais antigos, né, de tirar a água comprimindo a barriga era importante, não é. No passado até se tratava afogamento colocando a vítima pendurada, mas com a evolução do conhecimento, viu-se que os procedimentos são outros. Então, infelizmente, nós vamos nos deparar, na maioria das vezes, aqui no nosso cenário cotidiano, com afogamentos mais graves. Seja pela dificuldade em chegar ao endereço, pela dificuldade da pessoa passar essa informação para nós, seja pela submersão e a dificuldade de encontrar aquela pessoa no meio líquido, até a chegada efetiva do socorro. Ainda segundo as informações, aqui no Brasil, um afogado que precisa de internamento hospitalar custa para os cofres públicos R$210 mil, dependendo do grau de afogamento. Para evitar casos mais graves, é importante saber como agir em situações como essa. Por exemplo, se a pessoa estiver se afogando, o indicado é retirá-la da água com a ajuda de um objeto. Mas se a vítima estiver inconsciente, tem um passo a passo que pode ser seguido. Os bombeiros visualizaram uma vítima de afogamento em piscina, trouxeram-na até a margem e, cruzando os braços dessa vítima, vão fazer a retirada com uma rotação, usando a água como apoio e com muito cuidado para não machucar as costas da vítima na borda, trazem ela para fora usando força. Todo afogado deve ser girado para o seu lado direito, em razão da anatomia do pulmão, já que o pulmão direito é sempre o mais comprometido. E usando técnicas adequadas, a vítima tem a sua boca aberta para favorecer a entrada e saída também dos líquidos, entrada de ar e saída dos líquidos, e é checada a presença ou ausência da respiração, que é um procedimento que obriga, na ausência de respiração, a alteração da posição da vítima. Na maioria dos casos, a vítima é criança. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, aqui no Brasil, o afogamento é a segunda maior causa de mortes de pessoas entre 1 e 4 anos de idade. De 5 a 24 anos é a quarta causa de morte, sendo que 70% delas são em rios, lagos e represas. Depois das crianças, o homem é a segunda maior vítima e, na maioria das vezes, é por conta de imprudência. Esses afogamentos que envolvem os adultos masculinos, em geral, é pelo excesso de confiança. Pode ser até um nadador que, às vezes, ele sobreestima a sua capacidade de natação ou perde, por algum motivo, aquela capacidade de natação durante o seu deslocamento, seja porque passou mal, ficou com medo ou numa situação atípica. E é óbvio, né,
A bebida alcoólica presente nesses ambientes diminui a capacidade de percepção de risco, aumenta a coragem e a pessoa acaba se expondo a uma situação que leva ela ao afogamento. E que fantástico foi a demonstração com os próprios profissionais da imprensa. E aí me veio aqui a lembrança de que há cerca de um mês, eu acho que nem isso, nós tivemos um amigo profissional de imprensa de Maringá, não vou me recordar de qual das emissoras, não sei se foi da Band, da Massa, né, que são co-irmãs da RIC TV e não há porquê, tem problema nenhum nisso, que estava circulando pela cidade, presenciou um acidente e ele deu o primeiro atendimento a uma das vítimas até a chegada da equipe de resgate. Eu não me lembro agora, se você se lembrar, diretor, ou alguém se lembrar, e pode me passar que eu lembro, eu não me lembro quem foi, eu sei que estava no grupo, que foi um dos repórteres, não sei se foi o Leandro, não me lembro, foi Eduardo Leandro, foi sim, o Eduardo Leandro, então o Eduardo Leandro, um abraço para o Eduardo Leandro, viu, Edu? Que acabou salvando uma vítima, eu lembro que o Tenente Boni comentou sobre isso na entrevista. E agora nós vimos ali o nosso repórter cinematográfico, o Rafael. Eu não consegui identificar quem era o outro que estava ao lado, também retirando a vítima e ensinando como retirar. E eu vou dizer uma coisa para você, por mais que você tenha conhecimento, a gente nunca sabe tudo, de tudo, né? Mas é importante que você saiba pelo menos um pouco de tudo. E esse é um novo conhecimento que eu tive. Como tirar uma pessoa vítima de afogamento de uma piscina ou de algum local que tenha, né, a necessidade de ser retirada dessa forma. Vocês sabiam desse sistema de cruzar os braços? Olha a facilidade, porque a vítima acaba sendo virada, você não precisa virar a vítima no chão, né? E como disse o próprio tenente, né, usa essa força da água, né, de retirar o peso da gravidade para fazer a retirada com mais facilidade. Que legal. Parabéns aos profissionais que participaram. Eu falei com o Tenente Boni, né, eu não tive a chance de estar hoje pela manhã com ele, afinal estivemos hoje reunidos com o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas parabéns e que tenhamos conhecimento e que possamos repassar esse conhecimento para todos. Excelente instrução para nós leigos que desconhecemos essas técnicas. Fantástico. Vamos falar da Eletrosantini?